Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de janeiro e no resumido número 248, sustentabilidade, economia da atenção, vida digital e muitos outros assuntos numa conversa com André Carvalhal. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com o escritor e consultor André Carvalhal. E aí, André, tudo bem? E aí, querido, tudo bem? E você? Que prazer, que alegria estar aqui nesse papo. Pois é, eu falei com você na hora do convite, não sei porque eu não tive essa ideia antes. Eu tenho marcado esse papo aqui há muito tempo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, até para explicar por que você deveria ter passado por aqui já há bastante tempo. O André é escritor, consultor, orientador de projetos em marketing, diversidade, inclusão e sustentabilidade, palestrou 2 vezes no TEDx, é conselheiro e consultor de projetos e ações para marcas dos grupos Ambev, Diageo, Disney, Unilever, já publicou 5 livros, entre eles o Como Salvar o Futuro, Como Libertar o Presente e Viva o Fim, um almanaque de um novo mundo. Ele é colunista da MIT Tech Review e também da revista Ela e apresenta o Net Geo podcast da National Geographic Brasil. É isso, André? Tá certinho? É isso aí. Muita coisa, né? A sua carreira sempre foi muito ligada ao marketing, né? A gente se conheceu até por aí, principalmente na moda. O seu primeiro livro, inclusive, fala bastante sobre isso, né? E depois você começou a atuar bem nessa área de sustentabilidade, começou a sair um pouco de dentro das corporações e começar a falar de fora para dentro. Como é que foi esse caminho aí? Na verdade, eu comecei minha carreira como publicitário, trabalhei 7 anos em agência e aí eu tive uma primeira desilusão assim, com a publicidade. Eu lembro que eu tinha clientes que não tinham nada a ver comigo, eu trabalhava com conta de carro, cigarro, bebida e assim, aquilo era muito difícil para mim. E numa reunião uma vez com um cliente de cartão de crédito, eu falei, cara, não tem mais nada a ver isso comigo. E aí eu fiz a minha primeira transição de carreira e fui trabalhar com moda. E aí foi quando eu fui para a Farm, que foi quando muita gente me conheceu, quando a gente se conheceu, e fiquei 10 anos na Farm, saí de lá como diretor de marketing, e eu acho que apesar de ter passado pela publicidade, por agências e tal, acho que de fato a Farm foi a minha grande escola, foi onde eu aprendi muito sobre construção de marca, sobre marketing. Eu acho que a moda ela tem muitas coisas que são... enfim, estratégias importantes e bem diferentes do que o mercado como um todo utiliza, que acabam inspirando todo o mercado. E eu aprendi isso ali, acho que direto da fonte. Tive a sorte de trabalhar, né, na Farm na hora que ela estava começando e que ela explodiu. Então foi um aprendizado muito grande para mim. E aí também foi ali na Farm que eu comecei a me aproximar mais da sustentabilidade. Em algum momento eu comecei a olhar para aquele monte de roupa, aquele monte de coisa, aquele monte de loja e falei assim, cara, essa conta não fecha, assim, tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu comecei a me aproximar da sustentabilidade, fui fazer uma especialização em design para sustentabilidade, primeiro para poder pensar em como eu poderia ajudar ali, né, a Farm naquele momento. E aí depois eu comecei a ver que a questão era muito maior, tinha muito mais a ver comigo, tinha a ver com uma mudança que a gente estava passando no mundo também. E aí foi quando eu decidi sair da Farm. E aí depois disso... Que ano isso, mais ou menos? Cara, eu não sei, eu sou muito perdido com o ano, mas eu acho que já tem uns 7 anos, então sei lá. Falar 2015, por ali, né? 2015, exatamente, de 15, 16, por aí. E aí foi quando eu saí da Farm, aí eu comecei a empreender várias coisas diferentes. Então, trabalhando sempre muito com consultoria, mas tive um projeto também de moda colaborativo, que foi um projeto que eu empreendi. Depois eu acabei voltando para o mercado, aí fui diretor criativo da Alma, que era uma marca de moda sustentável dentro do Grupo Reserva. E aí, nesse rolê todo, assim, sempre com a moda ali meio como pano de fundo, mas aprendendo muito sobre o comportamento, sobre as pessoas e tal, até que eu comecei a ter ideia que as conexões elas são muito maiores, né? Para a gente falar de sustentabilidade, a gente precisa falar de tecnologia, a gente precisa falar de rede social, a gente precisa falar de saúde mental, essas coisas todas estão bem conectadas.
E aí hoje eu, enfim, né, acabei virando também criador de conteúdo, então durante a pandemia o meu Instagram ele acabou crescendo muito, eu ganhei mais de 300 mil seguidores durante a pandemia, de uma forma muito inesperada, porque eu comecei a usar ali a rede que eu tinha para falar sobre as coisas que eu estava descobrindo, que eu estava vendo do mundo e tal, não tinha nenhuma intenção por trás disso. E aí acabou virando realmente uma coisa legal, assim, acabou chamando a atenção de muita gente, de muita marca, e aí acabou chamando a atenção da NetDeal, foi quando eu comecei a fazer o podcast deles, enfim, e hoje eu me divido meio que em todas essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar na parte digital, que é até a parte que me interessa mais, e aos ouvintes aqui também. Essa questão da sustentabilidade também virou uma questão que carrega em si a sua própria polêmica, né? A gente vê muitas marcas fazendo ações que, na verdade, não são ações nenhuma. Esse papo de ESG começou a virar uma certa... Com todo respeito de quem tá na área, eu sei que tem muita gente séria trabalhando. Eu estou fazendo uma generalização aqui, mas virou muita balela também, né? Todo mundo dizer que está fazendo alguma coisa, que é inclusivo, que é aquilo outro, virou meio que uma obrigação para as empresas. E como é que você vê esse momento hoje em dia? Como é que você está enxergando as empresas se colocando nesse cenário hoje que tem essa necessidade mesmo de uma empresa seguir isso? Eu acho que você falou bem, assim, eu acho que hoje existe essa necessidade e essa necessidade ela é uma via de mão dupla, né? Então, assim, ela pode ser muito legal porque, de fato, ela tem levado muitas empresas a se transformarem, a buscarem melhores caminhos, mas como tudo no sistema que a gente está, também acaba virando uma oportunidade de negócio, de mercado. Então a gente viu e vê, né, muitas marcas surgindo com essa narrativa, com esse discurso, muitas marcas fazendo ações para isso. O trabalho de consultoria que eu tenho feito ultimamente com empresas tem sido até para ajudar nesse sentido, a ajudar as organizações a entenderem de fato o que elas podem fazer, como elas podem fazer e o que elas podem comunicar, porque também o que eu percebo é que existe uma euforia muito grande nas marcas de falar as coisas que elas estão fazendo. E isso acaba virando muitas vezes greenwash, porque representa 0,00,1%, né, do impacto que a empresa exerce no mundo, e aí os departamentos de marketing querem botar muita energia, muito foco, né, e falar, sei lá, seja de um produto, de uma ação, de uma iniciativa, como se aquilo tivesse uma representatividade muito grande dentro da organização. Na verdade, não tem. Então, hoje eu vejo que tem empresas de fato comprometidas com a transição e fazendo coisas legais, e empresas se aproveitando e fazendo de fato, como você disse, há uma necessidade, uma demanda de mercado, uma demanda do investidor. Eu já fui chamado por empresas que me falaram assim, meu investidor quer que eu vire sustentável, eu preciso fazer uma coisa sustentável para mostrar para o meu investidor que eu estou me transformando em sustentável. Direto, assim mesmo. Exatamente, então assim, direto. Então acho que é uma realidade, eu acho que ela acaba estimulando coisas legais, verdadeiras, mas também coisas que não são legais, enfim, infelizmente. E saindo desse mundo de sustentabilidade, que é até um tema que você fala bem menos hoje em dia, eu diria, quem tem te instigado, assim? Quais são os temas, quais são as suas pautas hoje em dia? O que você tem faz ligar? Então, foi muito interessante esse rolê todo do digital e o que aconteceu comigo durante a pandemia, né, do meu público ter crescido muito e tal, porque isso, de alguma forma, virou um data bolha ali para mim, como eu costumo brincar. Então, assim, vira um pouco um termômetro do que as pessoas estão querendo, o que elas estão curtindo, para onde elas estão indo. E isso acabou direcionando não só o conteúdo que eu crio para as redes, mas um pouco do meu repertório atual, né? Daquilo que eu quero me aprofundar, me apropriar e tal. E aí, eu comecei a entender que quando a gente fala de sustentabilidade, da forma como a gente aprendeu, né, assim, a sustentabilidade muito ligada a questões ambientais, a lixo, né, a produção e tal, isso é muito distante da vida das pessoas. Ao mesmo tempo, existem coisas que estão muito conectadas com a nossa vida e que acabam contribuindo para que a gente viva esse mundo cada vez mais insustentável. Uhum. E dentro disso tudo, né, assim, estão as redes sociais, que estão ali a todo momento fazendo a gente pensar em coisas que a gente deveria ter, coisas que a gente deveria fazer, né? Como a gente deveria ser, e tudo isso acaba contribuindo muito para que a gente
viva esse estilo de vida insustentável. Então, sei lá, saúde mental. Muita gente hoje consome demais. O consumismo, ele vem muitas vezes de um desequilíbrio interno, de um desequilíbrio emocional, que é potencializado pelas redes sociais, é potencializado pela crise que a gente vive nas nossas relações, é potencializado pela crise do mercado de trabalho, pelas transformações que estão acontecendo. Então, eu comecei a entender que, assim, tinha mais sentido para mim falar sobre essas coisas que de alguma forma contribuem com essa insustentabilidade do mundo, do que ser aquele cara que fica ensinando a reciclar o lixo, né? Enfim, a fazer esse tipo de coisa. Então, é muito interessante isso, porque como você, né, mesmo falou, assim, muita gente hoje até percebe como se fosse um distanciamento dessa pauta, né? Assim, como se eu falasse menos de sustentabilidade hoje, mas eu sinto que é como se eu estivesse falando da sustentabilidade, mas de um jeito diferente. Ou de um jeito mais amplo, talvez, né? Sustentabilidade para além dessa pegada reciclagem, impacto ambiental e mais para um lado de sustentabilidade como um todo, é isso? Sustentabilidade humana, sei lá. Exatamente. Mas uma sustentabilidade humana, assim. Tem uma coisa que eu uso muito, né, como narrativa, como crença, de que uma das razões da gente viver hoje dessa forma, né, insustentável, digamos assim, isso tem a ver com uma ruptura que aconteceu lá atrás, quando a gente era criança, da gente com a natureza, da gente com as outras pessoas, da gente com a gente mesmo, assim, a gente vai se desconectando muito. Então, você que tem criança perto de você, você sabe, quando a gente nasce, a gente está muito próximo, né, do que é natural, do que é legal, né, de sentimentos muito puros e tal. E aí a gente vai entrando no mercado de trabalho, a gente entende que a gente tem que competir, a gente começa a estabelecer uma relação com a natureza completamente diferente, de realmente de exploração, de entender a natureza como uma coisa que está ali para servir a gente. E a gente mesmo, né, assim, a se explorar, ter uma relação com a gente que não é saudável, então a gente acaba olhando muito mais para fora, sendo muito influenciado por o que está acontecendo fora da gente, se distanciando do nosso propósito, das nossas causas, daquilo que a gente acredita. Então, eu acho que essa insustentabilidade humana que a gente vive hoje, que você falou, assim, é super certo, eu acho que ela vem dessa história de separação. Então, de alguma forma, a minha intenção hoje é ajudar a promover esse reencontro, sabe? Então, através dos meus livros, através dos meus conteúdos, através do podcast, através desse espaço aqui, né, que a gente está agora de troca. Então, sempre eu vou querer falar sobre coisas que, de alguma forma, eu sinto que vão ajudar a gente a se reconectar com a gente, se reconectar com as outras pessoas, se reconectar com o mundo natural, enfim, né, com todas as coisas que a gente chama de natureza. Então é um jeito diferente que eu estou experimentando, assim, e pelo menos eu estou curtindo bastante. E qual o impacto que o digital tem nessa leitura que você vem fazendo, né? Porque a gente fala em digital, fala-se muito em conexão, mas o que a gente mais vê é desconexão, né? Essa ansiedade, essa coisa de ver tudo ao mesmo tempo e não estar vendo nada, de estar com todos ao mesmo tempo ali no celular e na verdade não estar com ninguém, né? Acho que as pessoas nunca foram tão isoladas. Eu comentei num episódio outro dia de uma newsletter que eu gosto muito e o cara tava falando uma coisa que assim, eu já tenho em mente há muito tempo. Você como sabe, né, eu venho desse meu background de música, de show, e eu tenho ido a pouquíssimos shows hoje em dia, e a relação com a música foi virando uma coisa desconexa também, porque cada um ouve numa bolha o que o Spotify empurra, o que sei lá que outra plataforma empurra, e no fim das contas tem um show e você não tem mais aquela troca, né? Você não ouviu o que um amigo te indicou. Isso vai isolando as pessoas por todos os níveis da nossa vida. Eu vejo as amizades mais emperradas, as relações, desconexão mesmo, porque não tem essa realidade compartilhada ou um meio termo, um denominador comum que as pessoas estejam ali vivendo junto, né? Você está vendo isso também? Super, com certeza. Por isso eu acho o trabalho no digital importante, porque eu acho que é uma forma de chegar nas pessoas, de se aproximar das pessoas, mas eu mesmo vivo comigo
uma série de conflitos de como fazer isso. Então, como você disse, né, a gente está cada vez mais agarrado no celular, a gente está ali cada vez mais dependente. Eu não gostaria de estar dessa forma, eu também estou. E aí, ao mesmo tempo, eu sinto uma culpa, às vezes, né, de tipo, cara, hoje eu trabalhando, criando conteúdo, eu estou fazendo coisas para estimular as pessoas a ficarem ali. E aí, ao mesmo tempo, tem o algoritmo que te obriga, né, a sempre fazer cada vez mais, a só pensar em fazer coisas que são virais, coisas que vão impactar muitas pessoas. Então, assim, existem muitos dilemas nisso. Para mim também, assim, eu tento experimentar formas mais confortáveis e sustentáveis para mim, e geralmente essas formas não são as formas que agradam o algoritmo ou agradam as pessoas. Então, realmente... Como nunca é, né? O que é o bom não é o que o algoritmo quer, ele quer empurrar confusão. A treta, exatamente. Então eu venho pensando muito sobre isso, experimentando muito sobre isso. Por outro lado, como a gente está ali o tempo inteiro, como isso tem um impacto muito grande na nossa vida, eu acho que não tem como fugir, né? Então eu procuro fazer isso da melhor forma, eu uso muito as minhas redes para questionar a nossa relação com o digital, para questionar essas coisas que você falou, como a nossa presença num show. Eu fui outro dia no show do Red Hot Chili Peppers, assim, e aí eu fiquei de cima, assim, num camarote no estádio, e olhando de cima a sensação era muito doida, tipo assim, todas as pessoas no celular, assistindo o show pelo celular, né? Então, assim, eu nunca tinha tido essa visão antes, então foi muito impactante para mim, assim, olhar para baixo e ver aquele mundo de pessoas com o celular assim na mão, né, filmando. E será que essas pessoas estão realmente aproveitando o show? Elas estão filmando aquilo ali para quê, né? Elas estão transmitindo, e quem está vendo aquilo ali está vendo aquilo ali provavelmente também numa segunda tela, né? Está vendo aquilo enquanto está assistindo no Netflix, ou enquanto está numa mesa de conversa, enquanto está dirigindo. Então, assim, é uma coisa muito doida. Não, para mim, eu tenho que as pessoas, quando estão filmando isso, meu primeiro pensamento, principalmente quando a tela está na minha cara, na frente do jogo que eu quero ver, é que a pessoa nunca vai ver aquele vídeo. Ninguém nunca vê nenhum vídeo que filmou. E posta. E quando eu tô com um amigo e alguém tá postando, eu falo, ninguém vai ver seu story, vai todo mundo pular esse. Você vê o de show de alguém, ninguém vê, vai ser pulado. Então, é um desperdício de energia, assim, um dínamo mesmo. Você perde a sua atenção no show para alimentar aquele troço que vai tomar de alguém que nem quer ver aquilo. É assim, é uma coisa enlouquecedora a dinâmica que isso tomou na vida, né? Como isso ficou. Por outro lado, apesar de haver esse entendimento cada vez mais claro, né, de todo mundo, você falou aí da sua trajetória, eu posso falar aqui do próprio Resumido, como foi nos últimos anos, esse assunto aparecendo, você lida muito com marca. A gente falando aqui, você falou um ponto importante, né? Que eu tinha até separado essa pergunta aqui pra gente falar sobre criticar o mundo digital e ter que fazer parte disso. Que vai terminar o episódio, eu vou convidar todo mundo para seguir @resumido.podcast em toda parte, que é meio paradoxal. Eu sou uma pessoa, e eu admiro o seu trabalho, e até uma conversa a gente tem um dia depois em off, eu não consigo organizar o meu conteúdo dessa forma para as redes. Eu quando fazia blog, as pessoas me falavam, você tem que fazer um título com SEO. Se você entrar no Ubi, que é o meu blog, né, que está lá agora parado, todos os meus títulos são títulos que eu achava legais. E normalmente não dizia nada do que havia no texto, era uma sacada, alguma coisa que é péssimo para SEO, mas eu nunca não fiz isso. Cara, mas eu quero botar a coisa assim. Isso é uma coisa que emperra, porque é tudo em número hoje, né? Tudo medido por números. Então, se você não tem um perfil que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores e que engaja assim assado, é muito difícil ter conversa com marca. E se você não tem conversa com marca, você muito provavelmente não vai conseguir viabilizar aquele projeto. Você vê nas marcas alguma mudança, porque isso é falado há muitos anos. Eu nunca percebi a quebra desse paradigma, das marcas começarem a entender, cara, o cara fala disso desse jeito e vai assim, ela fala disso desse jeito, e conseguir pulverizar essas participações, investimentos, verbas de mídias. O que você vê das marcas hoje em dia? Mesma coisa? Cara, eu concordo muito com você. Eu acho que é muito raro uma marca que realmente tá ali para né, pensar aquilo que é uma pérola, que é uma coisa que, sabe, ainda não foi descoberta e tal. A gente escuta há muitos anos, né, falar sobre essa tendência dos micro-influenciadores e tal, e eu, de fato, não vejo isso acontecer nas marcas. Porque, no final do dia, as marcas elas estão preocupadas com o resultado, elas querem ter impacto, elas querem alcançar mais pessoas.
Entendeu? E aí, nisso, assim, o tiro de canhão, ele sempre vai ganhar, né, do que aquela coisa pequena. Então, eu acho que agora, com todo esse papo de diversidade, de furar as bolhas e tal, então a gente ainda vê algum tipo de mistura. Então, assim, sei lá, um criador de conteúdo, influenciador que é negro, que é indígena, e aí que tem um número menor de seguidores e tal. Mas se você vai, né, para fora disso, porque aí ali o interesse, digamos assim, é outro, né? Então ali o interesse está na Posicionamento. Exatamente, no posicionamento está na pessoa e não no alcance. Mas aí o que eu vejo são as marcas fazendo essas composições. Então tem aquela minoria ali, literalmente, que é aquela galera que precisa cumprir o posicionamento, né? Que para a marca falar que é legal e tal. E aí tem os outros que são as celebridades, os grandes influenciadores e tal, que é de onde as marcas acham que está vindo o resultado, porque hoje o resultado ele ainda é medido somente, né, na maior parte das vezes, pelos números, pela questão financeira, pela entrega e tal. Então eu concordo muito com você nesse sentido. E dentro das discussões que você propõe lá no seu canal, acho que o seu principal canal é o Instagram, né? Isso, Mas é por onde eu acompanho. Das discussões que você propõe ali, os assuntos que você provoca, qual caminho você encontra para sair desse lugar, né? Para a gente ter um ecossistema mais equilibrado de vozes, de viabilidade? Porque tem dois lados aí, né? Não é porque todo mundo abriu um canal que todo mundo tem que viver disso. Assim, eu já falei sobre questão de... tem muita crítica, não dá mais para viver de música hoje em dia, não, mas nunca deu. Foi sempre alguns, é igual ao futebol. São 2% que ganha acima de 10 mil reais e olha lá. Então, nunca deu, a realidade é essa. Mas a gente vê muitos movimentos, muitas coisas por aí legais que acabam não conseguindo andar. Assim, como é que você, estando dentro, né, produzindo conteúdo, fazendo, como é que você vê os caminhos para esse mundo paralelo aí, onde quem não está encaixado nesses lugares? Assim, também quando a gente olha para a influência e para a economia de criadores e tal, a gente também vê uma concentração ainda muito grande. A gente vê as matérias, né? Vai movimentar tantos milhões e tal. Esses milhões, eles estão concentrados, né, em algumas pessoas, em alguns perfis, que não são poucos, mas, enfim, que são aqueles de sempre, né, que a gente conhece já. E a maior parte das pessoas também ganha muito pouco e faz muita coisa em troca de permuta, em troca de produto e tal. Então, eu passei por uma trajetória, assim, sei lá, né, diferente, assim, particular nisso. Porque como a minha primeira intenção não era ganhar dinheiro, não era monetizar, quando eu comecei a criar conteúdo pra rede, eu fazia porque eu achava legal, porque eu não tinha o que fazer na pandemia, e aquilo acabou explodindo. E aí, naquele momento, e é muito interessante hoje quando eu olho para trás e percebo, naquele momento era muito espontâneo, naquele momento era muito verdadeiro, e aquilo, né, trouxe um engajamento, uma repercussão muito legal. Naquele momento eu não ganhava dinheiro diretamente disso. Então o que me trazia dinheiro ali eram as consultorias, eram os livros, eram as palestras, eram as outras coisas que estavam ali por trás. E aí quando aquele conteúdo começou a ficar muito legal e eu comecei a ter muita visibilidade, essa balança ela inverteu. Então eu comecei a ter muita procura de marcas, eu comecei a fazer muito publi, muitas coisas, comecei a ganhar muito dinheiro com isso. E aí, quando você começa a ganhar muito dinheiro com isso, é muito doido, porque aí você começa a mudar a sua postura ali. E aí eu comecei a ficar com mais medo do conteúdo que eu postava, eu comecei a pensar muito mais, eu comecei a fazer muito mais coisas, pensando em agradar o algoritmo e as marcas, pensando que eu precisava ter mais seguidores, que eu precisava ter mais engajamento. E aí, eu hoje percebo nitidamente o quanto isso impactou na minha espontaneidade, na minha criação de conteúdo, na qualidade do meu conteúdo. E aí é muito doido, porque aí a balança ela vai mudando de novo, né? Porque aí é como se você, em algum momento, você deixasse de ser novidade, a sua relevância também é muito medida pela novidade, né? Por você trabalhar ali primeiro com as marcas e tal. Então, as marcas também elas estão sempre em busca, né, da próxima coisa, né, da bola da vez. Então aí você começa em algum momento a ser meio descartado ali, né? Você começa a ficar mais ali de lado, começa a diminuir um pouco isso, e aí você já não se vê muito, cara, mas aí o que eu tô fazendo aqui? Então
isso é realmente bastante desafiador. E aí, a sorte é que, assim, rapidamente eu entendi essa dinâmica e eu nunca parei de investir nas outras coisas também que eu sempre fiz, né? Então, nas palestras, na consultoria, e aí eu comecei a, sei lá, ter uma newsletter, e hoje também a minha newsletter é um canal interessante, é um canal que eu consigo monetizar, eu consigo ter anunciante, então isso também é interessante. Eu acabei indo para o podcast também da NetDeal, que apesar de ser uma coisa que não me traz dinheiro diretamente, né? Porque, enfim, eu sou ali contratado, não é o meu podcast. Mas ali aquilo me traz um prestígio, me traz uma posição, uma visibilidade. Mas enfim, né, o que eu sempre recomendo para as pessoas é isso, é diversificar, é entender que de fato aquilo ali vai te levar para sempre alguma outra coisa, mas viver de fato de influência, viver das redes sociais, eu acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem. O pessoal da Melted Videos que eu entrevistei aqui nessa temporada, o Felipe e o Yuri, que é um canal de memes, né, que ficou muito grande, a gente falou um pouco sobre isso, sobre como num dado momento cara, hoje eu penso que piada que eu vou zoar, o que eu vou fazer, porque isso pode impactar as entregas que eu tenho para fazer e tal. Isso acho que é talvez inescapável, né? São pouquíssimas pessoas no planeta que têm a oportunidade de manter completamente a sua integridade e a sua voz, apesar de qualquer coisa. Vou fazer assim, acabou e pronto. Mas é muito claro, isso acontece sempre, né? Você vai ali, aparece, depois é obrigado a adequar. E depois que passou isso, você ainda consegue transformar o canal, ele ainda te gera receita? Sim, ainda me traz. Hoje já não é mais a minha principal fonte, mas ainda é interessante, assim, ainda é legal. A minha preocupação é mais em relação à produção de conteúdo mesmo, ao tipo de conteúdo. Claro. Não, eu entendi isso que eu ia te perguntar. É porque você acaba sendo amassado pelos pedidos comerciais, pelo que você precisa fazer da entrega ali, altera o seu conteúdo, mas você conseguiu recuperar isso? De você conseguir fazer o que você quer? Cara, então, aí agora eu tenho colocado para mim uma coisa que até que eu estava escrevendo um vídeo sobre isso para postar em breve, que é de entender assim, que eu tenho 3 caminhos, né? Então, assim, eu tenho que fazer o que eu sei que agrada o conteúdo, eu tenho que fazer o que agrada o cliente e eu tenho que fazer o que me agrada também. Então, é como se eu dividisse o meu repertório, né? Assim, ali meu inventário, né, de conteúdo, digamos assim, não repertório, nessas 3 coisas. E aí, aquilo que me agrada é o que é o mais fácil de ser deixado de lado, é o que eu tenho tentado e é o que eu vou tentar, é a minha meta para o ano que vem tentar manter, sabe? É tentar manter isso e não ser engolido de fato somente pelo que é preciso ser feito. Então, por exemplo, a história dos vídeos, né? Eu não fazia vídeo, eu não postava minha vida, o meu perfil, ele era um canal, de fato, como você falou, não era pessoal. Era, de fato, eu sempre vi ele como se fosse uma revista, como se fosse, né, enfim, um canal mesmo, mas eu comecei a ver, depois de resistir bravamente durante muito tempo, uma queda na entrega dos meus conteúdos, porque eles não são conteúdos que têm foto, eles não têm conteúdo que tem, né, imagem minha, são conteúdos com muito texto, e eu vi também essa transformação nas pessoas, com essa falta de vontade, de paciência e de atenção, né, de ler cada vez mais. Então isso foi me levando, cara, eu vou ter que começar a fazer vídeo, porque se eu não começar a fazer vídeo, eu vou ser engolido aqui, eu vou desaparecer aqui. E aí, beleza, então eu vou começar a fazer vídeo, mas assim, como é que eu vou fazer vídeo, né? Que tipo de vídeo que eu vou fazer? Eu não vou fazer o vídeo que é a dancinha, o vídeo de 15 segundos, que é o que todo mundo está fazendo. Então, é uma eterna busca de como negociar essas 3 coisas, sabe? De como equilibrar esses 3 pratinhos, né? Que é o pratinho do algoritmo, o pratinho do mercado, né? E o meu pratinho. Mas o que manda mesmo é o algoritmo. É impressionante como essa sua descrição justamente... eu ainda estou na fase que resisto. Você é obrigado a fazer o que a plataforma quer. Como ela quer, que tipo de conteúdo que ela quer, senão não vai entregar. Essa é a maior crueldade desse sistema todo para mim. André, eu queria entrar em vários outros assuntos aqui ainda, sobre a sua produção, como é feito. Eu acho que eu vou guardar isso tudo para um próximo papo. Achei bom demais conhecer melhor assim, a sua visão dentro da internet. Quem não te conhece pode te acompanhar por onde?
Total, no Instagram, @carvalhando, e aí lá na minha bio tem links para assinar a minha newsletter, para ver os livros, ouvir os podcasts, ler todas as coisas, mas é o Carvalhando ali no Instagram que é o melhor canal. Legal, André. Obrigado demais pelo papo, vamos marcar outros e trocar mais ideias. Bom, com certeza, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Essa temporada do Resumido Entrevista é produzida pelo Instituto Vero, que apoia esse podcast. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.